imigrou para Portugal, trabalhou muito, mas as coisas não deram certo, né? Está quebradinha, a vida financeira está doideira, não conseguiu, não nada deu certo, está quebrado, está falido. Calma, fique calmo que eu tenho uma solução para você. É rapidinho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela sua presença novamente aqui. E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de suma importância para quem é imigrante, para quem está aqui em Portugal. Porque muitas vezes nós estamos aqui em Portugal, estamos trabalhando, e aí a gente acaba não se planejando bem e as coisas não andam muito bem do jeito que a gente pensa que vai andar, não é mesmo? E aí o que acontece? A pessoa acaba se enchendo de dívidas, né? E vai cada vez mais dívidas em cima de dívidas, é cartão de crédito, e acaba devendo o arrendamento, e acaba devendo numa loja, numa outra loja que fez o empréstimo, e é dívida no banco, e chega uma hora que tudo isso vira uma bola de neve. A notícia boa que eu tenho para você hoje é de que a legislação aqui em Portugal te dá uma segunda chance. É sim, não quer dizer que você se embalanou aí com as suas dívidas, que você vai ter que ficar com essas dívidas para sempre. Literalmente, a lei aqui em Portugal te dá uma segunda chance de você ter o perdão total dessas dívidas. Parece que é mentira, né? Mas não é. Tudo dentro da lei e está na legislação. E porque também as pessoas, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E acredite, isso acontece muito mais do que você imagina. Entretanto, você tem que saber que, para que você possa se beneficiar desse perdão das suas dívidas, você tem que seguir os procedimentos, né? E esse procedimento aqui em Portugal chama-se processo de insolvência pessoal. Gente, esse processo de insolvência pessoal está ao alcance de qualquer pessoa. Mas, afinal, o que é a insolvência pessoal, né? O que é o processo de insolvência pessoal? Um processo de insolvência pessoal é um processo no qual uma pessoa que não está mais, que está insolvente, quer dizer, que ela não consegue, os rendimentos que ela possui já não consegue mais satisfazer as dívidas dela, ela apresenta-se a insolvência para o tribunal e o tribunal nomeia um terceiro, né, que a gente chama de fiduciário, para que esse fiduciário passe a administrar essas dívidas, os pagamentos em relação a esses credores e a vida financeira dessa pessoa. Agora, a notícia boa que vem daí é de que, antigamente, este prazo que a gente chama de exoneração do passivo restante, né? Este prazo era de 5 anos. O que quer dizer? Que antigamente você ficava tendo a sua vida administrada pelo fiduciário durante 5 anos e somente após esses 5 anos era que as suas dívidas eram perdoadas, né? Mas quem deve pedir de fato a exoneração do passivo restante? A exoneração do passivo restante ela é feita depois de 3 anos, ok? Este prazo reduziu de 5 anos para 3 anos. Então, hoje, após 3 anos, né, você já sabe que você vai ter as suas dívidas perdoadas. Mas veja, eu quero mostrar para vocês que as coisas também não são tão simples assim. Existem algumas condições e requisitos que você deve preencher para que você possa usufruir desse benefício, desse perdão das suas dívidas após 3 anos. Eu vou colocar aqui na tela todas as condições que uma pessoa tem que preencher para conseguir usufruir desse benefício. A primeira condição é que se o devedor tiver dado informações falsas ou incompletas aos credores com vista à obtenção do crédito ou à instituição pública com vista à obtenção de subsídios, ele não vai poder se beneficiar. Se também se a insolvência for apresentada fora do prazo, ok? E este prazo, isso é um pouco discutível, os tribunais ainda têm tido uma boa tolerância quanto a esse prazo, mas é muito importante, e eu volto a dizer aqui, que uma vez que você sabe, você tem notícia que você está insolvente, você se apresente à insolvência, tá?
E doutor, quando é que eu faço isso? Qual é o momento de eu fazer isso? O momento de você fazer isso é o momento que você sabe que você já não consegue mais pagar as suas dívidas, ok? É esse é o momento que você tem que pensar que é o momento que está na hora de você se apresentar à insolvência. As dívidas se acumularam de um tanto e o que você ganha, sequer você consegue mais negociar e pagar essas dívidas, ok? Um outro ponto que você não vai acabar, pode ter o benefício da exoneração indeferido, é o caso do devedor não se apresentar à insolvência nos 6 meses após a verificação de insolvência e não houver qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação econômica. Veja, mente. Então, o prazo é de 6 meses, né? Então, eu estou aqui, comecei a perceber que a minha situação começou a ficar muito difícil financeiramente, comecei a dever lá para o cartão de crédito, já estou devendo para 2 cartões, né? E estou vendo que eu já estou vendo, não estou vendo qualquer perspectiva, não estou vendo qualquer situação futura disso melhorar, disso se resolver. Então, eu tenho obrigação de me apresentar à insolvência. Como eu disse, muitas jurisprudências dos tribunais têm sido, de alguma forma, tolerante quanto a isso e tem sido um pouco flexível e somente tem indeferido a exoneração desse passivo restante quando realmente se verifica que há uma má-fé por parte do devedor em atrasar a sua apresentação, a insolvência, apenas para prejudicar terceiros, tá bem? O devedor também já tiver se beneficiado da exoneração do passivo restante dos últimos 10 anos anteriores ao início do processo de insolvência, quer dizer, se você já entrou em insolvência antes, já se beneficiou nos últimos 10 anos disto, não vai poder usar de novo, tá bem? Se houver elementos que permitam concluir que existe culpa do devedor na criação ou agravamento das situações de insolvência, aí vale aquela situação, né? Não é porque se ficar provado que você começou a contrair dívidas ou também, mesmo sabendo que já não tinha condições, começou a agravar essas dívidas, pode ser negado. Veja, isso também, não, como eu disse, é algo que vai ter que ser provado pelos credores junto ao tribunal. Também não é algo também tão simples de se fazer. Se o devedor tiver sido condenado nos últimos 10 anos anteriores pelos crimes de insolvência dolosa, insolvência negligente, frustração de crédito ou favorecimento de credores. Isto, tá, são crimes que estão previstos aqui no Código Penal em português, que, então, se você tiver sido condenado por esses crimes nos últimos 10 anos, você também não vai ter se beneficiar. Veja, condenação desses crimes, condenação transitada em julgado, tá bem? E a última situação, se o devedor tiver violado os deveres de informação, apresentação e colaboração a que está vinculado por força do decurso do processo de insolvência. Veja, quando você se apresenta em insolvência, é nomeado um fiduciário, que é um agente, um terceiro, que ele vai passar a administrar a sua vida, né? E você vai ter que prestar com alguma regularidade informações a esse fiduciário sobre a sua renda, qual está sendo os seus rendimentos em Portugal. E isso também já nos leva também ao próximo item aqui da nossa apresentação, que é qual é o benefício de eu me apresentar à insolvência? Qual é o benefício disso, né? O benefício que eu acho maior de você se apresentar à insolvência é que, a partir do momento que é decretada a sua insolvência pessoal, todas as penhoras são levantadas, né? E são proibidas a existência de novas penhoras. Então, imagina você que hoje, se você tem uma dívida junto ao cartão de crédito, esse cartão de crédito pode executar junto a um agente de execução essa dívida, tá? E vai existir uma penhora lá na sua conta bancária desse dinheiro. E muitas vezes essa penhora acontece nas contas conjuntas, e a gente vê isso diariamente, é uma dor de cabeça tremenda, enfim, as pessoas ficam todas perdidas, e uma das consequências da declaração da insolvência pessoal é o levantamento, quer dizer, o que já tiver penhorado é levantado, tá? Se retira aquela penhora, e o que tiver o que não tiver penhorado ainda, vão ser suspensas. Como também os processos de execução que estão tramitando contra você também são suspensos, né? Esses processos se finalizam naquele momento. E isso é uma coisa muito boa, né? Porque você passa a poder ter tranquilidade de dar continuidade na sua vida sem a preocupação de que a qualquer momento vai ter aí penhoras na sua conta. Um outro benefício também da declaração de beneficiário efetivo é
justamente na questão após esse levantamento, que é garantido, o tribunal garante a você que um determinado rendimento que equivale a 2 salários mínimos e meios de Portugal, ok? Vou constar aí na tela exatamente o valor agora. Esses 2 salários mínimos, que dá hoje aí R$ 1.762,50, tá? Esses 2 salários mínimos nacionais são garantidos como um rendimento indisponível para o agregado familiar, ok? Quer dizer, é para os seus rendimentos, para o seu sustento, para a sua manutenção, tá? O que for superior a isto, pode ser, você tem a obrigação de entregar para o fiduciário, ok? O fiduciário, imagine lá que você recebeu, você tem lá no recebimento dessa conta, diante do decorrer do seu trabalho, você tenha 3 mil euros de rendimento. Você vai poder 1.700 e alguma coisa aí fica indisponível para se entregar ao fiduciário, né? 1.762,50 fica indisponível, e a diferença disto você tem que entregar para o fiduciário para que ele vá, que está na administração dos seus credores, faça o pagamento desses credores e também, que é uma outra parte agora que eu quero falar, que é muito interessante, que são as dívidas junto à Segurança Social e às finanças. Uma dos principais credores, e vem o nosso terceiro item, as dívidas das finanças e da Segurança Social entram na insolvência? Não. Essas dívidas não entram na insolvência, tá? Você vai continuar tendo essas dívidas. Entretanto, a parte boa é de que, durante este período de 3 anos que vai se aguardar a exoneração do passivo restante, durante este período, não existirá penhora das finanças nem da segurança social, ok? Entretanto, uma parte dos rendimentos que vão ser dirigidos lá para o fiduciário, esta parte uma parte disto é encaminhada para quitação, para pagamento dessas dívidas junto às finanças, junto à segurança social. Então, veja, olha que notícia boa. Durante esses 3 anos, né, uma pessoa que está atolada em dívidas, né, seja ela imigrante, seja ela um cidadão português, ela vai ter a tranquilidade de ficar sem essas penhoras, né, e após essas penhoras, após essa finalização do passivo restante, as dívidas, que aí não vamos deixar claro, não são as dívidas das finanças, né, de segurança social, mas as demais dívidas acabam simplesmente perdoadas, são perdoadas. Isso chama exoneração do passivo restante ou refresh start. É um novo começo, é uma oportunidade para você, imigrante, tá? Começar novamente a sua vida financeira aqui, e isso é dado para você. A legislação garante isso para você, e você vai poder começar, e veja, sem nenhum apontamento. Diferentemente lá do que acontece no Brasil, porque a gente sabe que acontece isso lá no Brasil, quando alguém fica lá com uma dívida lá no SPC, e mesmo depois de 5 anos isso é retirado, essa dívida é baixada e lá do SPC, ainda ficam com apontamentos nos cadastros internos dos bancos. Isso aqui em Portugal é algo que não acontece, porque como poucos sabem, ou muita gente já sabe disso, a legislação de proteção dos dados, né, garante que isso não fique constando num banco de dados. Isso é ótimo para você também. Então, gente, veja que mesmo que alguém que esteja naquela situação muito difícil, que acha que, às vezes, tem ideia até de voltar para o Brasil, porque acha que não vai conseguir se reerguer de novo aqui em Portugal por causa das dívidas, mesmo para esta pessoa, isto pode ainda ter uma solução. E este canal quer ser esse instrumento para você, né? Te mostrar todos os seus direitos e também as suas obrigações aqui em Portugal, para que você possa viver aqui com toda tranquilidade com a sua família, né? Se você puder nos seguir lá no Instagram, sempre tem muita informação atualizada. Também tem aí no Facebook, no final vocês vão ver, né? Sempre estamos aí. E também aqui no YouTube. Temos vídeos aqui praticamente diariamente. E se você puder nos dar uma gentileza, deixar seu like aí, subscrever o canal,
que isso ajuda muito o YouTube entregar isso para gente, que esses vídeos chegam cada vez mais longe para ajudar cada vez mais imigrantes aqui em Portugal, tá bem? Se essa informação foi boa para você, já ficamos por aqui e também nos vemos no próximo vídeo, tá bem? Muito obrigado e até mais.